Bom, queridos, estamos na nossa nona aula, nosso nono dia do desafio, né? E estamos aqui buscando o Senhor, buscando conhecer, saber da vontade do Senhor. E esse desafio, irmãos, é algo muito importante, não é? Se tem uma das coisas mais importantes que o cristão deve se preocupar é como andar no Espírito. Desafio andando no Espírito. Porque, queridos, nós não nascemos por acaso, não fomos alcançados por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito vai se cumprir se você deixar. Se você se deixar ser direcionado pelo Espírito. Se você sentar à mesa com fome e com sede, Deus vai suprir. Deus vai mover. Entende? E quanto mais eu me derramo, quanto mais eu busco, quanto mais eu mergulho nas Escrituras, mais eu sou cheio do Espírito. E à medida que eu sou cheio do Espírito, e nós falamos sobre isso, nós vamos ter direção, entende? E o Espírito Santo, ele vai mover de várias maneiras. Ele vai mover trazendo direção para você como pessoa. Ele vai trazer direção para você como coletivo, né? Como igreja. E ele vai trazer direção para você de um modo geral. E à medida que nós vamos caminhando com o Espírito, irmãos, ele vai trazendo à nossa memória aquilo que nós precisamos lembrar. No momento em que nós estamos tristes, ele vai ser o nosso consolo, o nosso consolador, o espírito de fortaleza, o espírito de valentia. E ele vai nos levar para o reto caminho. Queridos, estamos nessa batalha, não é? Porque é uma batalha, queridos. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. A carne não vai facilitar para o espírito. E ali não está o espírito com E minúsculo, não é o nosso espírito humano. Ali é o espírito de Deus. Ele vai resistir. Sabe por quê? Porque a carne quer conforto. A carne quer coisa boa. Entende? Por isso que, de vez em sempre, nós vamos ter que estimular, nós vamos ter que afligir a alma através de jejum, através de oração, através de renúncia. Por quê, queridos? Isso vai nos tornar. Isso não vai mudar Deus. Esquece que isso vai mudar Deus. Não, isso vai mudar você, a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua busca, entendeu? E como consequência, um efeito secundário, o Senhor vai te dando mais unção, vai te dando mais autoridade, o Senhor vai te dando mais. As portas vão se abrindo. Por quê, irmãos? Você está diferente. Você está mais sensível à voz de Deus. Você é catalisado pelo Espírito para viver o propósito e as promessas de Deus. Entende? Mesmo que você não entenda nada que está acontecendo, mesmo que os sentimentos sejam confusos, no fundo, você sabe ali, o Espírito Santo está me conduzindo. Eu estou crescendo em fé, eu estou avançando, o Senhor está me limpando, entende? E você caminha em fé, em fé, em fé. Amém?
Estão comigo aí, gente? Amém? Então, irmãos, andar no Espírito. O que que significa andar no Espírito? Resumindo, queridos, andar no Espírito significa viver de acordo com a vontade de Deus e permitir que o Espírito Santo guie e controle as nossas vidas. Vou repetir. Andar no Espírito significa viver de acordo com a vontade de Deus e permitir que o Espírito Santo guie e controle as nossas vidas. E o Senhor, irmãos, ele vai trabalhar de várias maneiras na nossa vida, à medida que nós andamos de acordo com a vontade dele. Ele nos promete, será o nosso guia, o nosso consolador. Jesus nos prometeu isso. João capítulo 14, versículo 16 a 17 e versículo 26. Ele também vai renovar e regenerar a gente ao longo do caminho. O Espírito Santo, ele renova e regenera aqueles que creem em Jesus, transformando em novas criaturas e dando uma nova vida em Cristo. Santificação e regeneração. Muitas pessoas, irmãos, elas ficam tentando apenas suprimir pecados. Ah, não, não posso, não, olha, tem que até para ficar santo, irmãos, nós dependemos do Espírito Santo. Jeová Makadesh, o Deus que santifica. O Espírito Santo, esse agente de santificação, trabalhando na vida da gente para nos tornar mais semelhante a Cristo em pensamento, palavra e ação. Anota aí. Espírito Santo vai nos ajudar na santificação para nos tornar mais semelhantes a Cristo em pensamento, palavras e ações. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Que diz assim: assim vocês foram, algum de vocês, mas foram lavados e foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, Espírito Santo do Senhor nos convence da justiça, do pecado e do juízo e também nos leva a esse nível de limpeza também. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Terceira coisa, ou quarta coisa, né? Que o Senhor vai, e que andar no Espírito vai prover para nós. Capacitação para o servir.
O Espírito Santo vai nos capacitar para servir a Deus e ao próximo, concedendo dons espirituais e talentos, habilidades para o trabalho do ministério. Então, como a gente sempre disse, né? O Senhor nos prepara, o Senhor nos capacita, o Senhor ativa alguns dons em nós para servirmos os irmãos em amor. Você pode perceber, queridos, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes não é só para nós. Até para sermos abençoados, nós temos que derramar na vida do próximo. Entende? Alguém que estuda, vou dar um exemplo aqui, educação física. Ele não vai estudar só para, eu vou estudar educação física para me conhecer cada parte do corpo, porque eu quero ser, porque se eu tiver alguma contusão, eu vou saber como resolver. Eu vou saber exatamente os movimentos que eu preciso fazer. Eu vou estudar medicina porque se eu ficar doente, eu mesmo me trato. Não, irmãos. Então, eu preciso de dessa instrução do Senhor para a manifestação da glória do poder, servindo os irmãos em amor. Entende? E é para o outro, para me derramar na vida do outro, para mim ser um instrumento na vida do outro. Então, o Senhor vai nos capacitar para o serviço. E o Espírito Santo ele vai trabalhar também o testemunho de Jesus, nos levando a toda a verdade. João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que deu da parte do Pai, eu vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. O Espírito Santo de Deus também, ele vai interceder por nós. Quando nós não sabemos o que orar, como orar, intercedendo por nós, segundo a vontade de Deus. Então nós já entendemos, irmãos, que Deus tem uma vontade e que nós precisamos entender essa verdade. E o Espírito Santo vai nos ajudar a ser levado por essa verdade. E à medida que nós conhecemos essa verdade, nós vamos debruçar sobre ela, nós vamos nos entregar a ela. E nós vamos aprender a viver uma vida de oração. Enquanto nós oramos, quando nós começamos, não entendemos muita coisa, não conseguimos expressar muita coisa, mas o Espírito Santo do Senhor, ele se apresenta diante do Senhor com gemidos inexprimíveis, de uma forma extraordinária, que exprime diante de Deus exatamente aquilo que nós queremos ou precisamos nos comunicar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a garantia que nós temos, irmãos. Então nós precisamos cultivar, precisamos mergulhar nessa vida do Espírito Santo, nessa amizade com o Espírito Santo. Perdão. Amém? Vou fechar aqui, irmãos, a porta. Quem está entendendo? Irmãos, eu oro para que você tenha, nesses dias, muitas experiências com o Senhor.
para que sua fé seja uma fé fervorosa, para que o seu coração seja inclinado de uma forma muito profunda para o Senhor e que Ele te mostre coisas maravilhosas. Essa referência é Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27. Então, essas coisas, irmãos, eles têm alguns papéis na nossa vida e nos encoraja a buscar mais a presença de Deus, ter a orientação do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, irmãos, uma vida cheia do Espírito, nós vamos ter direção, nós vamos ter o que derramar, nós vamos ter o que fazer, como edificar vidas, como ser transformados, entende? E o principal, queridos, nós vamos conhecer e fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Mais do que se envolver com algo evangélico, né? Vamos dizer assim. Mais do que se envolver com uma espiritualidade, nós vamos nos envolver com o próprio Deus. Conhecer a vontade, fazer a vontade. Conhecer a vontade, fazer a vontade. Amém? Então, reforçando aqui, irmãos, alguns passos que vão te ajudar a ser cheio do Espírito. Número um, oração. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, aliás. Ele vai falar, orem constantemente. Orem sem cessar. Como que eu oro sem cessar? Esses dias eu achei interessante, né? Que o Senhor nos deu uma oportunidade, por exemplo. Achei interessante, de um ateu visitar nossa igreja esses dias. Aí ele veio com um papelzinho e, e tentou me fechar, né? Com algumas coisas. Eu gosto de perguntar e aí a pergunta era, pastor, vem cá, tá escrito aqui na Bíblia. Eu gosto de achar contradição, né? Eita, rapaz, vamos lá. Qual a tua pergunta? Aí ele me perguntou assim, cara, olha só, a Bíblia fala orar sem cessar. Eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer, eu preciso de me movimentar nos meus afazeres. E aí, como que fica isso? Falei, ah, essa é mole demais. Eu falei para ele, falei, o negócio é o seguinte, você está olhando de uma forma natural de como orar. Mas eu posso orar só através da boca? Não. Eu posso orar em espírito. Eu posso orar na minha mente, entende? Dê um passo. Eu posso dar um glória a Deus por dentro. Posso dar um glória a Deus falando. Eu posso agradecer fazendo qualquer coisa, entende? Com o pensamento, com o entendimento ligado ao Senhor. Ah, entendi. Então, fechou o assunto. Então, eu não preciso orar só pela boca, entende, irmãos? Eu posso orar em línguas, eu posso orar agradecendo e louvando o Senhor, porque Ele é, entende? Eu posso pegar salmos ali e declarar, entende? Mas existem várias formas de orar continuamente. Você pode escolher uma frase, entendeu? E ficar repetindo ela o tempo todo. Ah, mas isso não é mantra? Não, irmão, você está memorizando a palavra, você está declarando a palavra.
Você está meditando na palavra. Diferente. E outra coisa, se o mantra for um versículo, ótimo, benção. Você está declarando e vivendo aquilo. Entendeu? E aí entra a segunda parte, que é o quê? A parte da meditação. Depois que eu orei, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, o Senhor vai me inspirar na leitura da Bíblia. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ou seja, colocar as coisas no lugar. Então, quando eu falo justiça, é colocar a vida de acordo com a palavra. Aquelas áreas que que estão caminhando de forma disfuncional, através do confronto pela palavra, ela vai me transformando. Eu chamo isso de espelho de Deus, né? Literalmente, o confronto com o Senhor na palavra ali, mudando as áreas que precisam ser transformadas. Terceiro, a prática da meditação. Mas a minha alma se alegra no Senhor. Em sua lei, medita de dia e de noite. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Quarto, vivendo uma vida de obediência. Então, andar no Espírito, irmãos. Como andar no Espírito? Viver em obediência. Aí é que tá. Aqui você vai provar se você ama Jesus mesmo. Porque tem como você provar, você sabe, né? Como que eu amo Jesus, irmãos? Não só de palavra. Se eu verdadeiramente amo Jesus, eu vou fazer o quê? Anota aí, João 14:15. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Aqui a gente prova se a gente está andando no Espírito, se a gente está amando Jesus. Próximo é cultivar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. E uma outra que nos ajuda muito a ser cheio do Espírito. Nos ajuda muito a trabalhar muitas áreas da nossa vida. E até mesmo através das diferenças. Você participar de uma comunidade, você participar de uma igreja, você ter pastor, você ter irmãos de fé, você ter cuidado. Não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10:25. Então, essas passagens bíblicas, irmãos, elas nos encorajam a buscar a presença de Deus nas nossas vidas, por meio da oração, da leitura, da meditação. Também nos incentiva a viver uma vida de obediência dos mandamentos de Deus, a manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas e, principalmente, como manifestar isso dentro de uma comunidade de fé. Como manifestar isso no nosso dia a dia.
Isso vai nos ajudar, a impulsionar e a despertar a nossa jornada andando do Espírito. Amém, irmãos? Amém? Andar no Espírito é viver de acordo com a vontade de Deus. Você só vai conseguir entender a vontade de Deus mergulhando nas Escrituras, orando, meditando na palavra. Irmãos, como eu posso meditar na palavra? Eu posso colocar em toda parte na minha casa versículos para memorizar. Cecília sabe muito bem como é que é isso, né, irmãos? Ela tem um quadro gigante assim, ó, na frente dela, na cama dela, onde ela coloca os versículos. Essas coisas que nós estamos aprendendo aqui, ela imprime muita coisa e coloca lá. Na sala, na cozinha, todos os ambientes têm versículo bíblico. Tem os propósitos, aquelas coisas que a gente coloca lá no grupo para imprimir, né? Ela imprime tudo. Escuta, entende? Então, isso é uma forma de meditar, é uma forma de memorizar. Amém? Então, você tem que estimular, irmãos. Tá caminhando? Pega um versículo, entendeu? Que seja um versículo da semana. Algo chave ali, algo que te marcou, que saltou às suas vistas, né? Provavelmente aquilo ali é para fazer você. O Senhor quer desenvolver, quer falar aquilo de algo de uma forma mais profunda em você. Exatamente. Então, irmãos, imagina um copo que está cheio de sujeira, né? Você pode até tentar pegar ali com o dedo, né? Aquela sujeira, tentar tirar, você vai ser pouco eficiente. Imagina esse copo, né? Com água suja. Vai adiantar, irmãos, eu tentar ficar pegando com a mão ali, ó? Não. Por quê? Vai até misturar com a água, né? O que que eu preciso fazer? Preciso jogar água limpa. Eu preciso gerar esse estímulo, jogando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais água limpa. E à medida que eu vou jogando água limpa, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que e está me contaminando de alguma maneira, vai sendo limpo, vai sendo tirado o sujo e transformando em água limpa. É isso que o Senhor quer fazer na nossa alma, irmãos. Produzir frutos do Espírito. Muitas vezes nós, para produzirmos esses frutos, vamos ser estimulados dentro de situações muito complicadas. E o próprio Senhor vai permitir. E ele vai deixar você passar por isso e não vai falar nada. Por quê? Até mesmo Jesus aprendeu pelo que sofreu. E nós não somos esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Não somos. é, Então, assim como Cristo andou, irmãos, nós devemos caminhar por fé nesse caminho, sendo transformados. E muitas vezes, irmãos, o sofrimento, as situações adversas, elas vão gerar as virtudes que nós precisamos ter para viver uma caminhada na fé de forma saudável e fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, para você dizer que tem paciência, você tem que passar por uma situação que vai exigir de você produzir paciência. Para você produzir esse fruto chamado paz, você vai ter que passar por um momento
Muitas vezes você vai ser levado a um ambiente de guerra, mas dentro desse ambiente de guerra, você não perde a Shalom. Você vai ter que ser bom, mesmo tendo passado por situações aonde você agiu de boa fé, você ajudou, não valorizaram. Entende, irmãos? Produzir fruto, esse fruto, quando tudo tá legal, é fácil. Agora, produzir o fruto no momento da dificuldade, da adversidade, é o nosso grande desafio. Mas é exatamente isso que o Senhor quer nos ajudar. O Senhor renova a nossa mente, isso mesmo. Enche a nossa mente da verdade. Que o Senhor troca as nossas vestes, que o Senhor trabalhe no nosso coração esses dias e que possamos nos deixar ser moldados, transformados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero amanhã, no último dia, terminar a parte do fruto do Espírito, né? Que precisa das características de cada um, não é? Pega aquelas características do seu temperamento que precisam ser trabalhados e foque naquilo e peça para que o Espírito Santo, ó, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nisso. Senhor, me ajuda. Não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser isso que me ajuda, Espírito Santo. Porque só assim eu vou conseguir produzir fruto. Amém? Alguma dúvida? E ainda segue, irmãos, a leitura novamente, irmãos. Nós vamos memorizar isso, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 21. Amém? Eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença a vida de cada filho, cada filha sua que está aqui, Deus, que está acompanhando aqui agora e vai acompanhar depois. Senhor, enche eles do teu espírito, Senhor. Impulsiona, Senhor. Impulsiona, Jesus, a fé. Desperta, Senhor, a fé. Em nome de Jesus Cristo, dos seus filhos, Senhor. Desperta, Senhor, o andar, a caminhada, a direção, Deus, do Espírito, para que eles possam fazer a tua vontade, Deus. O Senhor não precisa que nós façamos a tua vontade, Senhor. É nós que temos que nos dedicar ao Senhor, mergulhar no Senhor, para que possamos ser cheios do Senhor, Pai, e refletir a tua vontade. Senhor, nos ajude a caminhar nesse caminho da justiça, Senhor, colocando a nossa vida em ordem através do poder do Espírito, Senhor. Nos ajude, Senhor, a servir os irmãos em amor e sermos altruístas e não egoístas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a amar o Senhor com toda a força, com toda a alma, todo o coração, com todo entendimento. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a provar que o Senhor é bom, Pai. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. Nos ajude, Senhor, nos levando ao caminho do Senhor, nos ajudando a crescer e romper em fé, na dependência do Espírito, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, todos aqueles que estão quebrados, todos aqueles que estão rachados, todos aqueles que estão tristes, Senhor. Coloca, Senhor, coroa de justiça, vestes de louvor, óleo de alegria, Senhor, sobre os corações, sobre as mentes, entendimento. Que haja vida, vida de Deus. Transforma, Senhor. Visita, renova, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor nos conduza
nesse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado, Senhor, por esse dia de propósito. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Senhor, que tem sido essa pessoa que deseja mais de Ti, Senhor, que deseja mergulhar no Senhor e na força do Teu poder, Deus. Na pessoa do Espírito, nos levando a conhecer de verdade quem é Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Renova, Senhor. Restaura. Visita, Senhor, cada um. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te dar um dia abençoado. Uma sexta-feira abençoada. Uma semana abençoada. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, Senhor, permitindo. Amém.